Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mas quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, para não dares a entender aos homens que estás jejuando, e sim a teu Pai. Hoje nós começamos uma caminhada de 40 dias rumo à festa da Páscoa. Seja bem-vindo ao nosso retiro quaresmal do ano de 2025. Assim como Santo Inácio, no início dos exercícios, ensinava, quero aqui também repetir. Santo Inácio dizia no início dos exercícios que é preciso ânimo e generosidade. Então, desejo a nós ânimo e generosidade no início da nossa caminhada quaresmal. Hoje é quarta-feira de cinzas, muitos de nós já impomos as cinzas sobre nossas cabeças, tantos outros ainda o faremos, e assim, abraçando esse gesto, esse rito que se repete a cada ano, nós abraçamos a Santa Quaresma, a preparação para a Páscoa. Nós vamos seguir aqui com os nossos vídeos, sempre acompanhando as reflexões desse livro, Retiro Quaresmal 2025, que traz uma proposta de espiritualidade a partir da oração inaciana. Por isso quero aqui partilhar com vocês aquilo que será o fruto da nossa meditação de hoje. Convido você, antes de tudo, a pegar a sua Bíblia e já separar o texto, se você não fez. O texto que nós vamos meditar hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, depois pula para o de 16 a 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, depois pulando para o 16 e finalizando com o 18. Mas o nosso livrinho traz aqui uma pequena reflexão que, se a gente não leu, a gente vai aqui ler juntos, para podermos fazer esse nosso primeiro momento. Então aqui se nos diz o seguinte: pertencemos a uma comunidade cósmica de vida, tal como foi criada e sustentada por Deus. Há uma íntima relação entre nós, seres humanos, e a natureza. Formamos uma única realidade, esplêndida, reluzente, frágil, mas cheia de vigor. Viemos da terra e voltaremos à terra. Somos parte do universo, feitos do mesmo pó cósmico que se originou na explosão das grandes estrelas vermelhas. As mesmas energias, os mesmos elementos físico-químicos da Terra circulam por todo o nosso corpo, sangue e cérebro. Somos argila sobre a qual é soprado o Espírito Divino que anima e inspira. O gesto de receber as cinzas sobre nossas cabeças mobiliza-nos a caminhar em direção ao centro do nosso ser, conscientes de que este caminho, ao mesmo tempo, nos humaniza e nos diviniza. Receber as cinzas nos faz entrar em comunhão com toda a natureza e vem reforçar a fraternidade universal. Somos pó, mas pó apaixonado, habitados pelo sopro do Espírito. Um pouco dessa primeira meditação que vai nos introduzindo um pouquinho nesse sentido do nosso retiro quaresmal. E aqui no nosso texto nós seguimos dando um pouco das dicas para que possamos vivenciar bem esses momentos de oração. Para que a oração seja um tempo intenso de intimidade com Deus, prestemos atenção, é preciso que nos preparemos a ela.
Nós não podemos rezar de qualquer jeito. Para a oração ser frutuosa, eu preciso me preparar para rezar. E aqui quais são os conselhos? Dê atenção especial àquilo que Santo Inácio chama nos exercícios de adições. O que significa isso, padre? O texto vai explicar. Primeira coisa é a preparação do lugar. Você tem que escolher, preparar um lugar que seja adequado, que vai te ajudar nesse tempo de oração. Então, a escolha do lugar, ela é importante. Segunda coisa, a posição corporal. Nós rezamos o tempo todo, com o nosso corpo, a partir do nosso corpo, inteiros devemos estar na oração. Então, como prestar atenção numa posição de corpo que não seja relaxada demais, mas também não seja rígida, uma postura em que eu não tenha que ficar me ajeitando o tempo todo, isso vai me atrapalhar. Então a postura é o segundo elemento, a consciência de estar diante da presença de Deus. É o terceiro elemento que aqui se coloca. Também é importante ter presente aquilo que Santo Inácio chama de os preâmbulos, O que vem antes de andar, o que vem antes da oração. Pois eles ajudam a aquecer o coração para que aconteça um verdadeiro colóquio profundo com o Senhor. Faça com a imaginação a composição do lugar, imaginar aquela cena bíblica e assim pedir a graça do Senhor para aquela semana. No nosso livrinho, cada semana nós vamos ter um pedido de graça. Então, depois que a gente lê o texto evangélico e que a gente começa ali a mastigar aquele texto, a gente pede aquela graça que vai nos acompanhar ao longo da semana toda. A gente pede, coloca essa graça no nosso momento de oração. Portanto, eu leio agora os tópicos abaixo que poderão aqui nos ajudar a criar um ambiente que seja interno e que seja favorável à nossa oração. O primeiro ponto para que a nossa oração seja de fato uma oração fecunda significa que, para viver com mais intimidade o espírito quaresmal, a liturgia nos propõe 3 atitudes que nos descentram e fazem entrar no ritmo da radical gratuidade. Quais são as 3? A oração, o jejum e a esmola, geralmente traduzida agora como caridade fraterna. Então, o primeiro ponto é esse. Essas 3 práticas que a liturgia nos apresenta, esses 3 exercícios que podem nos ajudar nesse tempo da Quaresma. O segundo tópico é: uma vez no deserto com Jesus, devemos nos dispor à atitude de escuta daquela voz interior que desperta diante da força da palavra. A isso chamamos de oração. Oramos quando dirigimos o nosso olhar a Deus, ao mundo e a nós mesmos. Oramos com a Bíblia, com as nossas notícias, com os nossos desejos, também com os nossos medos e com tudo aquilo que faz parte da nossa vida hoje. Oramos de 1000 formas diferentes. Na oração, expressamos o melhor de nossa vida e entramos em sintonia com a criação. Na intimidade com Deus, somos porta-vozes dos clamores da humanidade e de todas as criaturas. Um terceiro ponto: e se escutamos profundamente, com os sentidos ativos, brotarão gestos de atenção, de sensibilidade, diante daqueles que mais precisam de paz, de pão, de palavra. Chamamos a isso de esmola ou a caridade fraterna, que significa o quê?
significa abertura, significa abrir-se para viver a partilha e o encontro com todos, movidos pelo nosso olhar contemplativo, pelas entranhas compassivas. O quarto ponto, depois da esmola e da oração, culminando a trilogia da justiça do Evangelho de Mateus, vem o gesto da renúncia positiva, não por sadismo, nem por vitimismo, mas por elevação da interioridade pessoal e pela solidariedade humana. Este é o sentido do jejum na Quaresma cristã. Ao lembrar-nos de nossa precariedade, o jejum pode nos tornar sensíveis ao próprio mistério da vida que somos. É colocar em questão a razão de ser da vida. Para que e para quem nós vivemos? Só para acumular e para encher nossos celeiros? Seriam um pouco perguntas que podem nos provocar a partir da prática do próprio jejum. Mais um pontinho: fazer jejum sem despertar uma atitude de solidariedade, de partilha, é cair no farisaísmo egóico. Falamos de um jejum humano, espiritual, corporal, no sentido mais profundo, jejum pessoal, mas que quebra o nosso farisaísmo e nos conduz a uma atitude autêntica, solidariedade, comunhão com os outros, sobretudo com as vítimas da fome e da miséria. Por fim, Jesus, ao recuperar o sentido verdadeiro dessas três práticas quaresmais, revela-nos aquilo que os hipócritas escondem. O que a esmola, a oração e o jejum têm em comum é que precisam ser vividas no escondimento. O essencial da vida, que é o amor, sempre é discreto. O que não é essencial faz barulho, como a vaidade, como o prestígio social, como querer despertar uma boa impressão aos outros e assim por diante. Tudo isso é pura hipocrisia. Quaresma pede aqui duas atitudes: humildade e sinceridade de coração. Uma vez que a gente escutou, leu esses conselhos tão importantes para o nosso tempo da Quaresma, agora eu quero convidar você a fazermos a nossa oração. Escolhendo esse local importante que você vai rezar, a escolha do local é importante, a sua postura, ajeite-se aí, numa postura que te seja importante, agradável para a sua oração, e que você vá se pacificando, procurando fazer algumas respirações mais profundas, inspirando, expirando, colocando o ar para dentro, sentindo o ar que entra pelas narinas, e com a entrada desse ar eu também quero que entre a presença de Deus, quero que entre o seu espírito, o amor, tudo aquilo que é importante para esse momento de oração. E nessa respiração consciente, expulsando o ar dos meus pulmões, eu também quero expulsar nesse momento toda a tribulação, todas as preocupações, tudo aquilo que possa nesse momento estar fazendo os meus pensamentos acelerados, que eu possa pacificar-me interiormente, procurando essa paz dentro de mim, essa tranquilidade, essa harmonia que já é a presença de Deus, e pacificando-me também externamente, procurando me desvencilhar de barulhos, de ruídos, de distrações que possam me roubar
esse momento do encontro com o Senhor. Preparo o local, preparo o meu corpo e tomo consciência de que estou diante da presença de Deus. Quero me colocar diante da presença do Senhor. No meu local podem existir alguns símbolos, uma vela, uma cruz, algumas folhagens, símbolos que possam nesse momento me ajudar também externamente a criar esse ambiente propício para o encontro com o amigo, para o encontro com o Senhor. E nessa respiração consciente do ar que entra, do ar que sai, se te ajuda, pode fechar os seus olhos, pode prestar atenção aos sons, os diferentes sons à nossa volta, desde os mais próximos até os mais distantes. Eu vou assim me colocando diante da presença do Senhor e de um modo muito consciente, é que eu quero fazer sobre mim o sinal da cruz, o sinal da minha salvação. Por isso, diante do mistério da Santíssima Trindade, diante da presença do Senhor, é que eu traço o sinal da cruz, o sinal da minha salvação sobre o meu corpo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir ao Senhor nesse momento que tudo o que aconteça nessa oração seja para o seu louvor, para o seu serviço, para a sua majestade. Peço a Deus nosso Senhor, meu Deus e Criador, que todos os meus desejos, que todos os meus pensamentos, que todos os meus sentimentos estejam voltados neste momento unicamente para o seu louvor, para o seu serviço e o serviço dos meus irmãos. Peço a graça do Senhor para essa primeira semana da nossa Santa Quaresma. E a graça que nós pedimos é esta: Senhor, fazei despertar a sensibilidade compassiva e solidária ante o violento processo da destruição da casa comum. Repetindo, Senhor, fazei despertar a sensibilidade compassiva e solidária ante o violento processo de destruição da casa comum. E uma vez feito isso, nós vamos visitar o texto, a palavra de Deus, que nós já havíamos separado lá no início do nosso encontro, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 até o 6 e depois do 16 até o 18. Você pode ler na sua Bíblia, ou se tiver a liturgia diária, essas revistinhas litúrgicas, também pode ser por ela, que já está a citação já colocada ali, sem você ter que ficar precisando pular, né? Mas eu aqui leio da própria Bíblia. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: evitai praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes notados por eles, porque assim não tereis recompensa da parte do vosso Pai que está nos céus. Quando, portanto, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como procedem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o fim de serem aplaudidos pelos homens. Eu vos declaro esta verdade:
já receberam a sua recompensa. Mas, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique oculta, e o Pai, que vê a ação oculta, te dará a recompensa. E quando rezardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar com ostentação nas sinagogas e nas encruzilhadas para aparecerem diante dos homens. Eu vos declaro esta verdade: já receberam a sua recompensa. Mas, quando rezares, entra em teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está presente até em um lugar oculto. E o teu Pai, que vê o que fazes ocultamente, te dará a recompensa. Quando fizerdes jejum, não mostreis um semblante abatido, como é costume dos hipócritas. Eles fazem isso para dar a entender que estão jejuando. Eu vos declaro esta verdade: já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava teu rosto, para não dares a entender aos homens que estás jejuando, e sim a teu Pai, que está presente até em lugar oculto. E o teu Pai, que enxerga até em lugar oculto, te dará a recompensa. Você pode pausar esse vídeo e ler a palavra de Deus mais uma vez, se você assim o desejar. Não precisa ler todo o texto. Basta voltar bem devagar, lendo o texto, e se você percebe que uma expressão ou uma palavra te chamou mais a atenção, pare nela, fique aí, medite aquela palavra, porque é Deus, na presença do Espírito, que deseja te falar a partir daquilo que a sua sensibilidade foi tocada, daquilo que despertou interesse no teu coração. Uma vez que nós já conseguimos ler, nós agora vamos fazer um pouco desse exercício a partir dessa palavra, depois dessa leitura muito atenta, da escuta da palavra de Deus, para fazer uma travessia quaresmal é preciso uma inspirada preparação e mobilização de todo o nosso ser. A partir desse texto, dessa palavra, nós vamos agora meditá-la. Jesus está fazendo o seu sermão. Esse texto é parte do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando aos discípulos, ensinando a nós. Por isso vamos, no instante, contemplar essa palavra, contemplar Jesus, que no Evangelho está sentado como mestre, ao seu redor estão os discípulos, e ao redor dos discípulos estão tantas pessoas, multidões, muita gente está em volta do Senhor para escutar sua palavra. Contemple esse cenário onde Jesus, como mestre, está ensinando. Contemple os discípulos, seus olhares diante do mestre. Tente escutar
as palavras de Jesus. Tente contemplar o semblante dos discípulos e das outras pessoas que escutam a palavra do Mestre. Onde eu me encontro nessa cena? Onde estou eu? Junto dos discípulos, junto da multidão? Como escuto a palavra de Jesus? Jesus, que vai falando ao povo, está falando também para mim do cuidado que devo ter com uma vida que se preocupa somente com aparências, se preocupa somente com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando. E Jesus hoje me convida a não me preocupar com aquilo que é exterior, mas a me preocupar com aquilo que está dentro, com a interioridade, crescer no conhecimento interno do Senhor, a partir dos 3 exercícios. Jesus falando à multidão e fala a mim também do cuidado que devo ter com a oração. Entrar no meu quarto, fechar a minha porta e rezar ao meu Pai, no segredo, no escondimento, e evitar transformar a oração num palco aonde eu rezo, esperando que as pessoas me elogiem, porque quero me mostrar uma pessoa piedosa. Contemplo o Senhor me chamando à prática do jejum, que não é para ficar com o rosto desfigurado, mas é para lavar o rosto, perfumar a cabeça, não deixar que ninguém perceba que eu estou jejuando, mas somente o Pai. E eu contemplo essas palavras do Senhor e medito que tipo de jejum desejo fazer nessa quaresma, que tipo de penitência será que vou me propor, mas não para mostrar aos outros aquilo que estou fazendo, mas para fazer também isso no segredo do coração. Escuto Jesus também falando ao povo e a mim que é importante também cuidar da caridade. A caridade é esse amor que se volta ao outro, ao próximo, que quebra os meus esquemas egoístas, individualistas, de pensar somente em mim mesmo, e me faz uma abertura de pensamento, de inteligência, de vontade, de desejo, que vai em direção ao próximo, que vai em direção ao meu irmão. É Jesus que fala da oração, é Jesus quem fala do jejum, é Jesus quem fala da caridade. Escute essas palavras, deixe que elas penetrem o mais profundo do teu coração. Deixe que essas palavras do Senhor penetrem o mais profundo do seu ser. Escute a voz do Senhor. Seja mais um junto com os discípulos que escuta, que acolhe, para que essas palavras caiam de fato no terreno do teu coração e que elas possam encontrar aí lugar, possam encontrar aí espaço para serem fecundas e transformarem a tua vida nesse tempo quaresmal que abraçamos hoje. Faço silêncio e acolho no silêncio o Senhor. Converso com Ele, faço o meu colóquio, como um amigo conversa com outro amigo, assim eu converso com o Senhor. Escuto Sua palavra e falo aquilo que está hoje no meu coração. Manifesto os meus desejos
nesse início de quaresma, nesse início de caminhada quaresmal. Faça o silêncio para escutar e conversar com o Senhor. Como um amigo conversa com outro amigo. Vou agradecendo ao Senhor por esse tempo de oração, pela conversa que pude estabelecer com Ele, e concluo esse momento rezando a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coisa boa rezarmos pela primeira vez aqui na nossa caminhada quaresmal. Segundo o método inaciano, nós devemos fazer depois a revisão do nosso coração. Para isso é muito importante que você tenha um caderno, seu diário de anotações, um diário espiritual, um caderno que você separou somente para isso, para fazer as suas anotações. Então você, no final, você vai examinar a sua oração. Você vai dar uma atenção especial. Quais foram os sentimentos mais elevados nesse momento da nossa oração? Quais foram os pensamentos mais nobres que nós tivemos nesse momento de oração? Quais foram os desejos mais profundos que brotaram também dessa oração? E por fim, será que Deus fez algum apelo? Quais foram os apelos que o Senhor fez que são inspiradores para a minha caminhada quaresmal? Faça a revisão da sua oração e tome nota, escreva, registre tudo isso no seu caderno de vida. Ele será muito importante porque lá na frente, no sábado, a gente não vai ter um texto específico. Nós vamos voltar a essas anotações e perceber como que Deus, ao longo desses dias, foi conversando, falando e se revelando na nossa caminhada. Então, é muito importante que você tenha um caderno, que você registre, para que depois você possa repetir, no sentido de retomar quais foram os traços, da presença de Deus, os rastros da presença de Deus na nossa própria vida, na nossa oração. Tá bom? Ânimo e generosidade. Te desejo uma santa quaresma, que você possa perseverar até o fim, para chegarmos juntos lá na frente e na festa da Páscoa. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.